Olá, meus amigos, provedores de internet do Brasil. Eu estou gravando esse vídeo para atender um pedido que há muito tempo muitos de vocês têm feito para que a Vonax, para que eu possa estar apresentando mais detalhes a respeito dos diversos processos de redução do aluguel dos postes, onde a Vonax tem feito acompanhamento então, de nossos clientes. E vocês têm solicitado que a gente informe cópia de decisões, que tem trechos das decisões, que cite o nome das empresas que tiveram os benefícios. E hoje nesse vídeo nós vamos estar comentando um caso específico que está bem quente assim. Ele aconteceu agora, recente, no dia 26 de janeiro, na segunda-feira. E é uma decisão no estado da Bahia, bem completa. E aí eu estou escolhendo esse daqui para ser o primeiro caso. Nos próximos vídeos nós vamos estar falando de outros estados, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Ceará. Tem muitos estados aí que a gente vai estar aos poucos trazendo para vocês, com o objetivo de estar mostrando que esse é um assunto praticamente já uniforme no Brasil inteiro e bem avançado. Só que até então, eu sempre tive muita reserva para poder estar informando esses dados, a cópia da decisão, o nome da empresa. E essa reserva se dá por um motivo muito simples, pela quantidade de advogados que cada vez mais eu vejo que estão aparecendo, oferecendo esse serviço, e que muitos deles estão fazendo isso copiando os arquivos em que a Vonax faz parte. Então, é uma quantidade grande de profissionais que ficam caçando os processos em que a Vonax é a parte contratada e que ficam copiando não só os arquivos, os anexos, os contratos que a gente consegue, como também até a peça em si. Até a peça que a gente constrói toda a parte técnica, ele discute, tem todo um trabalho, toda uma experiência de 22 anos. Então, devido a isso, a gente tem tido muito cuidado. A vantagem é que cada vez mais a gente está tendo acesso a novos conteúdos e que eu vejo que muitos desses advogados ainda não encontraram esses processos, então fazem com que a gente busque realmente preservar o nosso capital intelectual. Lembrando a vocês de que a Vonax eu considero ser a primeira empresa que tratou esse assunto de forma pública, informando os provedores de internet de que vocês possuem direito de reduzir o preço dos portes, que esse direito ele se dá de uma maneira segura, que buscar o judiciário é uma ferramenta de segurança, porque uma coisa que me impressiona é que ainda nesse ano de 2026, eu vejo ainda uma quantidade grande de empresas que têm medo de solicitar a intermediação do Poder Judiciário. Esses dias eu estive conversando com provedores de vários estados, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Amazonas, Paraná. E é interessante como a gente vê a questão do medo. O provedor ele está acostumado a ter a relação dele provedor com concessionária, e eu costumo dizer que nessa relação o provedor é sempre pequeno e a concessionária é sempre grande. Então, quando a concessionária ela age de maneira abusiva, que é o que acontece na maioria das vezes, ela impõe que o provedor ele tem que apresentar uma declaração de uso dos postes, ou até mesmo a concessionária ela arbitra uma multa retroativa de acordo com o ano de fundação da empresa. E isso não existe, isso não tem base legal para poder existir tal tipo de situação. Ou até mesmo impõe o valor do poste, então o provedor ele se vê refém daquela situação. E ele acaba concordando porque o poste é a vida do provedor, é onde está toda a rede, todo o tráfego de dados hoje basicamente estão nos postes. Então, quando o provedor ele busca o Poder Judiciário, não é para fazer uma briga, o objetivo não é uma briga judicial. O objetivo é sim uma intermediação. É apresentar para alguém maior do que a concessionária, que é o juiz. Então o provedor é o pequeno, a concessionária é o grande e o juiz é o gigante. O Poder Judiciário é o gigante. Porque o Poder Judiciário ele tem essa condição de ver que existe um abuso e determinar as garantias para que o provedor possa regularizar, mas de uma maneira que não comprometa a saúde financeira do provedor. Então, graças a Deus, a grande maioria dos clientes que eu tenho acompanhado tem conseguido ter sucesso em caráter liminar, em sentença final de processo. A questão dos resultados, pouquíssimos casos é que a concessionária consegue reverter, depende muito do histórico, e também da forma que o juiz consegue entender o assunto. E aí hoje nós vamos citar esse caso que eu falei no início, tá? Que é um provedor que é da Bahia, da cidade de Porto Seguro, a empresa Netlink. E aí eu já antecipo também dizer que eu estou trazendo essas informações porque esse processo é segredo de justiça. E eu vejo isso uma necessidade, que o judiciário veja que tem informações específicas do provedor, informações da quantidade de poste, do histórico do provedor, informações dos arquivos que a gente anexa,
para que o provedor possa cada vez mais buscar realmente o Poder Judiciário, sabendo que não vai ficar exposto. Então, avisar aos possíveis advogados que vão estar aqui querendo informações, querendo estar rastreando o trabalho que a gente faz, de que não vai encontrar informações. Tá? Então, essa decisão que saiu é uma decisão em caráter liminar, como eu falei, no dia 26 de janeiro. E olha que interessante, o juiz ele deu 4 determinações. A primeira determinação é para que a concessionária ela apresente os valores pagos por grandes operadoras, por grandes empresas, a fim de comprovar a isonomia nos preços praticados. O que é isso? O juiz está solicitando que, no caso aqui é a Coelba, na Bahia, mas assim, esse tipo de decisão ele pode aparecer no Brasil inteiro, inclusive temos outros processos também já com esse tipo de decisão. O juiz, mais do que querer saber qual é o valor que a concessionária, a grande operadora, ela contratou com a concessionária, ele quer saber qual é o valor atual. Porque uma tentativa de tentar confundir o juiz, que é muito comum no Brasil, é a concessionária alegar que a grande operadora ela tem um contrato mais barato porque é um contrato mais antigo. Um exemplo, existe um contrato da Embratel que é no valor de 1,60 e, se eu não me engano, é do ano 2016. Então ela alega isso, em 2016 valia esse preço. Só que mesmo reajustando, né, mesmo a gente fazendo um cálculo de reajuste, não é o mesmo valor que cobra hoje de um provedor de internet. Então, essa importância então, de não se prender ao valor do contrato, e sim ao valor que está sendo praticado atualmente, e para a gente conseguir isso, nós trouxemos alguns arquivos, alguns documentos, né, novos, coisas que eu não estou vendo nenhum outro profissional trazer, para que o juiz veja o porquê que é necessário realmente, qual é o embasamento desse pedido. Então, eu vejo o seguinte, que é a maneira que melhor que eu tenho encontrado, que eu tenho visto de todos os processos, de todos os profissionais que eu consigo acompanhar, da gente poder resolver esse assunto, que é poder comprovar atualmente qual é o menor valor pago. Esse menor valor pago tem que ser o valor que o provedor de internet, que você tem que pagar também. E não importa se é uma grande operadora ou se é um pequeno provedor. Não importa se é um contrato de 500 mil postes e o contrato do provedor é um contrato de 100 postes. Porque uma coisa importante é que o contrato, o preço do poste, ele não é atacado de varejo. Não é pela quantidade. Não é como o link que a gente compra, não é como a fibra ótica, não é como outros equipamentos, que quanto maior o volume de compra, né, de quantidade, menor o preço unitário. O valor do poste tem que ser o mesmo, independente da quantidade. A segunda determinação que o juiz traz, ele pede para que a concessionária, né, que no caso é a Coelba, forneça as devidas informações para a solicitação de compartilhamento de infraestrutura e o valor proposto à autora, que no caso é a Netlink. Aí dá um prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$2.000. O que é esse ponto aqui? Porque pela lei, pela legislação, para que um provedor de internet, né, para que uma empresa, ela possa solicitar o uso compartilhado dos postes, os únicos requisitos que a empresa tem que ter é estar devidamente credenciada junto ao CREA e junto à Anatel. Uma vez que a empresa tem um registro junto ao CREA, né, com isso consegue registro junto à Anatel, ela já está com o direito de já apresentar um projeto técnico. Só que em muitos casos no Brasil, as concessionárias não estão permitindo isso. Elas estão criando condições que não existem em embasamento legal. Como, por exemplo, que um provedor preencha uma ficha declarando quantos postes tem há quanto tempo. Ou seja, forçando o provedor a fazer uma declaração de dívida. Forçando o provedor a ter que aceitar o preço imposto. Então, quando o provedor de internet ele se vê numa posição dessa, ele se vê refém e ele não se sente em segurança de questionar. É aí que entra a importância do teu judiciário. Então, a partir daqui, né, que o juiz vai verificar quais são as condições que a concessionária, que nesse caso aqui é a Bahia, mas também já tem outros estados, que em outros vídeos a gente vai estar trazendo também, para verificar se realmente a concessionária está cumprindo o que a lei pede, se ela não está sendo abusiva. A terceira determinação, o juiz pede para que a concessionária conceda o login e senha para acesso ao sistema de protocolo de projetos, que aqui na Bahia é um sistema chamado GEOS. E emita e envie o contrato de compartilhamento para a empresa, né, para que a empresa assine, e reduza o valor da unidade de compartilhamento de R$ 12,76 para R$ 3,19.
que é o preço de referência. Aí dá um prazo de 30 dias e aplica a multa diária de R$ 2.000 se a concessionária não cumprir. Então, um resumo. O juiz ele exige que a concessionária ela dê o direito para que o provedor, nesse exato momento, né, dentro desse prazo de 30 dias, para que forneça, para que o provedor possa protocolar os projetos o tempo que ele quiser, sem estar enviando nenhum documento, nenhum termo de aceite obrigatório, e que o contrato seja emitido no valor de 3,19. Então, olha a diferença de 12,76 para 3,19. E ainda eu vou mais longe ainda. Isso é uma decisão em caráter de tutela, em caráter liminar. Mas, de acordo com aquele primeiro item, quando a concessionária apresentar os valores atualmente que ela pratica com as grandes operadoras, eu acredito que a decisão final vai ser abaixo das 3,19. Porque informações que eu tenho de alguns estados, inclusive da Bahia, é que na prática existem empresas pagando bem abaixo de 3,19. Então essa transparência, ela é um requisito legal. Está na resolução conjunta da ANEEL, Anatel e ANP que os preços eles sejam isonômicos, tem que ser justos, tem que permitir o equilíbrio no mercado. E o item 4 é para que a concessionária não remova cabos e equipamentos do provedor, não exija a carta de reconhecimento de ocupação de infraestrutura para que seja aceito projetos e que a emissão do contrato para que sejam analisados os projetos e emitidos o contrato no prazo de 90 dias e 60. Então, o juiz ele dá uma garantia, porque o grande medo do provedor da internet é não concordar com a concessionária e de repente ser perseguido, ter cabos cortados. A gente sabe de muitos acontecimentos, praticamente no Brasil inteiro, de provedores que não concordaram, mas também não judicializaram, não buscaram judicializar também da maneira correta, e foram vítimas de fiscalizações abusivas, de retaliação. Então, o juiz aqui, ele está colocando essa imposição de que o provedor está seguro e tem o direito dele preservado, e ainda exige que a concessionária ela não faça a exigência de carta de passivo, que é uma carta que o provedor declara, como eu falei, uso de postes, e que o projeto seja analisado conforme pede a lei, que é 90 dias o prazo, e o contrato seja emitido 60 dias depois. Porque, na prática, existe uma quantidade muito grande de provedores que protocolam projetos e leva meses, anos. A concessionária fica ali forçando o provedor a ter que concordar com multas, com o preço retroativo. Inclusive, a gente tem conseguido anular, a gente tem conseguido comprovar toda a legislação técnica que envolve esse assunto, todas as normas técnicas, e aí, junto com o departamento jurídico, a gente tem conseguido anular diversos casos de cobrança de multas retroativas. E aí o juiz pede também que depois de 90 dias, a concessionária tem 60 dias para emitir o contrato, ou seja, o provedor ele tem a garantia de que os prazos que estão na lei vão ser cumpridos. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo ele sirva para que cada provedor de internet no Brasil tenha consciência, primeiro, de que existe um caminho seguro para poder conquistar o direito de ter o poste mais barato, de evitar abusos praticados por muitos concessionários no nosso país, de que é possível reduzir o preço dos postes, de que existe toda uma caminhada, inclusive que a Vanax tem feito, e aí eu me coloco à disposição de vocês, para que a gente possa atendê-los não só nesse serviço, mas nos mais diversos serviços. Nós realizamos o projeto técnico para protocolar junto às concessionárias do uso dos postes. Eu me coloco à disposição de registrar as empresas junto ao CREA, para ser o responsável técnico dos provedores, e também ter esse serviço de redução do preço dos postes, aonde a gente traz toda a nossa bagagem para que, juntamente com a equipe do jurídico, possa ser feito esse trabalho de redução e que a gente tem conseguido ter bastante sucesso e acompanhado nossos clientes. Então aguarde os próximos vídeos, vamos estar falando de outros estados, estar falando de mais casos, para que cada vez mais vocês conheçam esse assunto e possam também regularizar o preço de vocês com a devida segurança. Grande abraço e grato pela confiança.